Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da TV Galáctica. E, como sempre, agradeço imensamente a Karen Rodrigues, ao Wagner Dorim, por esta oportunidade que me é concedida às sextas-feiras e, principalmente, a presença de todos vocês que estão investindo seu tempo precioso neste trabalho. Muito obrigado a todos vocês por estar acompanhando não só este, como todos os trabalhos da TV Galáctica. E agora, da nova rádio, onde os trabalhos estão sendo inseridos. Muito bem, o tema de hoje é iniciação. E eu gostaria, antes de começar, deixar aqui alguns esclarecimentos, né? Em virtude não só dos comentários, mas das perguntas, principalmente, que me são feitas, e são muitas, e eu não negligencio nenhuma delas. Por falta de oportunidades, de tempo, eu demoro a responder, mas procuro responder a todas as perguntas, né? Não deixo ninguém sem uma resposta, tá? Se porventura isso aconteceu, insista novamente no questionamento, pedindo já de antemão desculpas por isso. Mas são muitas e eu tento responder, na medida do possível, em tempo hábil, todas elas. Tá? E sempre reafirmando aqui, isso aqui é uma live heterogênea para o mundo inteiro e temos, obviamente, uma assistência bastante diversificada. E como os temas são profundos, são polêmicos, bastante até contundentes, eu não posso, obviamente, me aprofundar, principalmente na questão prática, nesses temas, em respeito até a vocês. A intenção aqui é transmitir conhecimento, estimular o estudo, a pesquisa, e especialmente as suas próprias experiências, as suas vivências. Esse caminho é um caminho espiritualista, ocultista, do reencontro consigo mesmo, com seu Deus interno, com a sua mônada. É um caminho que é trilhado, é uma senda pessoal, é um caminho que é trilhado pessoalmente, como eu e tantos fizeram, estamos ainda a fazer, com um facão de mato na mão, trilhando a sua própria trilha, abrindo seus próprios caminhos, com um auxílio ou uma inspiração ou outra, né? Mas o trabalho é sempre nosso, individual. Então, não convém aqui aprofundarmos questões ocultas, esotéricas, e principalmente em suas práticas, como foi questionado em outras lives, e especialmente na última. Ah, Paulo, você parece estar vendendo curso, você não se aprofunda, está sendo prolixo, não ensina, etc. Não cabe a mim ensinar nada. Eu estou aprendendo também. Embora tenha condições de fazê-lo, eu estaria mais prejudicando do que auxiliando. E quem, obviamente, me conhece, me acompanha, sabe que eu nunca fiz propaganda de curso, nem aqui, nem em lugar nenhum, embora os tenha, embora os promova, embora os ministre, mas sempre com o intuito não só de aprofundar um pouco o assunto, mas principalmente, assim como a live, estimular a sua experiência pessoal, a sua vivência e o estímulo para a pesquisa e o conhecimento. Tá? Então, não cabe aqui, por exemplo, ensinar mantras e bijas para invocar elementais e como fazer um trabalho com o elemental. Né? Um dos múltiplos exemplos que existem por aí. Né? Porque, como vamos falar de iniciação, existe, obviamente, todo um preparo que às vezes leva, de acordo com cada um, uma vida inteira ou encarnações, para que se chegue num nível interior de assimilar o conhecimento de uma forma saudável, de uma forma responsável. Né? E, obviamente, a sua prática.
Então, existe um entendimento e uma assimilação do conhecimento a nível iniciático necessário, não só para conhecer a profundidade desses temas, e principalmente exercer a sua prática em cima, seja ela consciencial, seja ela meditativa, seja ela evolutiva, seja ela de prática magista, ocultista, espiritualista. Tá? Isso requer uma responsabilidade muito grande de quem transmite e, muito mais ainda, de quem recebe, assimila e põe isso à prática. Porque uma pessoa que não tem esse preparo, não tem esse conhecimento, não vai enxergar esse tipo de informação mais aprofundada a nível iniciático. Vai tratar do assunto ou desses assuntos ao seu entendimento, que, obviamente, num estado profano, vamos dizer assim, que é o termo que se usa dentro do meio ocultista, não vai ter capacidade de entender, conhecer e assimilar, trazer isso para o seu sangue, para o seu interior, esse tipo de conhecimento e prática, e vai traduzi-lo, interpretá-lo à sua própria maneira, dentro das suas questões pessoais positivas e negativas, distorcendo, obviamente, o sentido real desse conhecimento e dessa prática, que, na verdade, só se abre naturalmente àquele que faz por merecer. Então, esclarecido isso, eu espero que, obviamente, me entendam melhor quando eu digo que eu não posso, obviamente, me aprofundar em determinados temas. Os temas aqui tratados, embora eu já fale bastante coisa que não é dita, né? Repito, são para um estímulo de estudo, de pesquisa, para pensar fora da caixa, para agir fora da caixa, para, obviamente, visualizar tudo no seu entorno, não físico e não físico, de uma forma diferente, uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, mas cada um tem e desenvolve o seu próprio caminho, a sua própria senda, até mesmo independente se está numa escola iniciática, numa escola de mistério ou não. Dito isso, comecemos com o tema de hoje, iniciação, que, a grosso modo, significa iniciar ou iniciar-se ou ser iniciado num novo conhecimento, num novo paradigma, numa nova forma de pensar. Então, qualquer conhecimento novo, qualquer informação nova, qualquer prática nova para o indivíduo, né, é o início, é uma iniciação àquele conhecimento, àquela informação, àquela prática. Isso de uma forma geral. Agora, dentro do processo real, do significado da palavra iniciação, levamos, até dentro do que discutimos aqui, do que conversamos aqui, do que explanamos aqui, a questão relativa, tá, à descoberta e redescoberta do seu verdadeiro eu. Qualquer prática, repito, magista, ocultista, espiritualista, espiritual, de conhecimento filosófico, científico, artístico, religioso, os 4 pilares do ousar, querer, saber, calar, entra dentro do contexto iniciático, que, obviamente, dentro desse processo da iniciação, e existem vários níveis, obedece-se a uma hierarquia cósmica. O universo é hierarquizado. Não tem como fugir disso. Tá? E dentro desse processo hierarquizado, o indivíduo, quando começa a expandir a sua consciência, quando começa a visualizar ou ter consciência que o universo é muito maior do que ele observa, especialmente com os seus 5 sentidos, ele já começa num processo de despertar. E esse processo de despertar, obviamente, depende da vontade, do ritmo e do tempo de cada um. E dentro desse processo,
existem etapas, ou classes, ou graus de iniciação. Uma, na verdade, é preparatória para a seguinte e assim sucessivamente, como se recebêssemos letras, depois palavras e depois sentenças, para, no final, formarmos uma frase, um mantra inteiro, né? Palavras tipo senha, palavras de passe, etc., simbolicamente, para acessar determinados conhecimentos e ser iniciado neles. Então, o processo iniciático, na verdade, é muito profundo porque transcende o nosso nível de consciência físico dos nossos sentidos. O processo iniciático é, na verdade, uma forma, ou melhor, a forma de você viver, vivenciar, realmente conhecer, e o conhecimento exige prática. A partir da informação que você recebe, esse é o verdadeiro conhecimento, é a aplicação dele para que ele se transforme em sabedoria, e a oportunidade para adentrar nisso é o processo iniciático. É a iniciação em si, que, na verdade, levanta o véu de Ísis. Cada processo iniciático na nossa vida, ou nas nossas vidas, levanta um pouquinho mais do véu de Ísis. Então, como eu estava dizendo, é enxergar muito além do véu, é transcender o sagrado. E o sagrado, esse termo não é necessariamente religioso. É um termo cósmico, é um termo iniciático. Porque tornar cósmico, tornar algo harmônico com a sua própria natureza, do seu verdadeiro eu, conjugado com o cosmos, com o universo, nos seus vários níveis de existência e manifestação, isto é dar um passo para o autoconhecimento. E esse passo para o autoconhecimento é a vivência cada vez maior disso, que é o sagrado. Então, a todo momento em nossas vidas, temos a oportunidade, nas mais simples tarefas, de tornar tudo que fazemos em sagrado. A importância das coisas está na medida do que, obviamente, damos a elas. Uma coisa é importante para nós de acordo com a importância que nós damos àquilo. Algo pode ser muito importante para você e nem tanto para o outro. Então, o grau de importância que você dá a algo vai tornar aquilo sagrado. Você pode e deve sacralizar o seu trabalho, as suas relações, torná-los algo único, vivenciar o presente dentro desse processo todo. Tá? E não agir de forma mecânica, automática, como se aquilo fosse uma coisa vulgar. Então, a iniciação que transcende o sagrado, que levanta uma ponta do véu de Ísis em direção ao que realmente importa na natureza humana, que é a harmonização, a sintonização com o cosmos, com o sagrado, com o que é realmente importante, que é o despertar da consciência humana, tá? Fazendo com que tudo ao nosso redor esteja uno com o universo, assim como nós, reconhecendo Deus e o sagrado no nosso irmão, no nosso próximo, naquela pessoa, por pior que ela seja, ou por pior que ela se manifeste e apresente por questões kármicas, ou até de propósito em termos de missão, porque existem situações necessárias e pessoas que movem essas situações que, em princípio podem ser rotuladas como negativas, mas, na verdade, são negativos impulsionadores ao processo evolutivo de outros ou em geral. A escada de Ra
por exemplo, no Egito, a humanidade em geral ela vai galgando degraus cada vez mais altos, onde cada patamar, cada degrau significa um nível de entendimento, de compreensão, de comunhão com o cosmos, que é do quase nenhum a um entendimento máximo, chegando, obviamente, ao ponto de reconhecer, identificar e vivenciar, por exemplo, que ninguém pode ser culpado pelo que lhe acontece. Nenhuma situação pode ser culpada. Nada ou alguém ou ninguém pode ser responsabilizado pelo que nos acontece. Nós somos total e absolutamente responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Isso é uma máxima cabalista e ocultista espiritualista. Então, é um tipo de entendimento, de compreensão e vivência, tá? Onde esse tipo de conhecimento não precisa ser aprendido. A pessoa já tem esse conhecimento, essa prática assimilada em si e age naturalmente dessa forma na vida. É um patamar mais alto, um degrau alto dentro dessa escada de Ra. Mas para que aquela parcela de pessoas, ou que grande parte da humanidade chegue a esse patamar, como nós ainda estamos engatinhando a nível cósmico, estamos num processo evolutivo ainda um tanto primitivo, a humanidade ainda necessita de determinados estímulos. E esses estímulos são classificados como negativos. Negativos não no sentido de bem e mal, mas no sentido de polaridade. A questão do bem e mal vai do processo interpretativo, da limitação ou não daquela consciência ou daquelas consciências. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, enquanto as coisas vão muito bem, obrigado, ninguém se mexe, ninguém faz nada. Somente quando existe o que é considerado de problema, problema, obstáculo, algo negativo que acontece em sua vida, é que você vai se mexer, vai tomar providências para sanar aquilo que você considera mal, negativo, obstáculo, etc. É um negativo que, de uma forma ou outra, nos impulsiona para que, ao agir em cima disso, não reagir, mas proagir em cima desse processo, criemos as condições necessárias para superar essas dificuldades e esses obstáculos. E, obviamente, ao vencer, vamos ser pessoas diferentes e melhores do que éramos. Outra forma de agir, comportar, pensar, sentir, etc. E assim, sucessivamente, os graus de consciência vão, obviamente, aumentando. É um dos caminhos, não necessariamente o único, mas, infelizmente, é o mais eficaz dentro do processo evolutivo que a humanidade ainda se apresenta. E essa transição de eras veio justamente para acelerar esse processo consciencial, para que, em vez de evoluir por tentativa e erro, possamos evoluir pelo processo consciencial, meditativo, sem apelar para determinadas práticas, inclusive transcendentais. E o processo da iniciação está intimamente ligado com tudo isso aqui que eu estou descrevendo e muito mais. Tá? Então, faz parte da evolução do ser humano, da evolução de cada um, passar por determinadas etapas para que, nesse burilamento, ele receba uma outra iniciação e assim sucessivamente. E quando existe o despertar, aí existe o processo iniciático puro. Quando ele é despertado em seu interior, num potencial, numa energia que lhe é outorgada no alto ou atiçada a partir do alto, e que é colocada para fora
para que, obviamente, a prática em cima daquele conhecimento seja cada vez melhor e mais eficiente. Agora, como energia não tem sexo, é preciso muito discernimento para a aplicação dessas práticas a partir das iniciações. No seu próprio sentido evolutivo. Para evitar, obviamente, o que já aconteceu com a humanidade, uma queda individual ou coletiva. Né? Então, tudo parte, obviamente, da escolha de cada um e do que se sucede em cima disso. Então, a iniciação, ela te comunica com o sagrado. Aquele conhecimento iniciático começa dentro do despertar, ou melhor, a partir do despertar, no que chamamos primeira, segunda, terceira, quarta e a última, quinta e grande iniciação. Já na quarta iniciação, é o processo da maestria. As duas primeiras iniciações, dentro do meio esotérico, ocultista, das escolas de mistério, das sociedades secretas, mesmo aquelas existentes no seio das religiões, que não são passadas para o público. Tá? Esse processo de desenvolvimento, o indivíduo chega ao chamado discipulado, ou discípulo, aprendiz. Para muitos já é um iniciado, mas na verdade não é. É aquele que já está completamente apto a se doar para a questão evolutiva do próximo da humanidade, num trabalho coletivo, no uso adequado do conhecimento iniciático a partir da primeira e segunda iniciação que ele se submeteu. Tá? É uma pessoa a serviço dos mestres, a serviço das hostes superiores. Esse, a nível superior, ainda não é um iniciado. Embora para nós ele se passe como mais que iniciado, dentro, obviamente, do processo limitado de entendimento que a grande maioria ainda tem e que não quer se desvencilhar. Porque dá trabalho, dá esforço, origina esforço, enfim. Tá? Então, esse discipulado, tá, é uma questão evolutiva muito interessante, porque nos remete, na verdade, às verdadeiras iniciações nas culturas antigas, nas civilizações antigas, especialmente na Índia e no Egito Antigo. Hoje em dia, desculpem a má palavra e a ironia, qualquer espirro é considerado uma iniciação. E o cara está longe de ser iniciado porque simplesmente ele não é coerente consigo mesmo, engana a si mesmo e utiliza mal com o principal intuito, né, de vaidade, de alimentar desejos e prazeres emocionais, de poder, dos 15 minutos de fama e etc. e tal, e exerce, obviamente, o conhecimento que ele recebeu de uma forma totalmente deturpada, distorcida, e muitas vezes um conhecimento errado. E muitas vezes vindo de um não iniciado que pensa que foi iniciado. Porque esse aqui é um parênteses muito importante. O iniciado só pode ser iniciado por um iniciado. Por quem já foi iniciado. Aquele que possui uma iniciação, seja ela qual for, em que nível for, lembrando que toda iniciação existe uma conexão com o alto, uma conexão espiritual, uma conexão cósmica, no lento ajuste do que eu já falei aqui em outras lives, da mente que pensa, da mente que fala, da mente que sente, da mente que age, alinhados, porque não tem como você evoluir se você pensa de um jeito, fala de outro, sente de outro e age de outro. Enquanto isso acontecer,
você está numa ilusão. Você está no véu de Maia. Pensa muito mais do que você é. Pensa que é muito mais do que você é. Então, lembrando as iniciações antigas, por isso que eu coloquei nesse ponto, as iniciações, na maior parte, hoje em dia, são simbólicas, embora não deixem de ter o seu valor. As iniciações no mundo antigo corriam esse risco de morte. Na maior parte das vezes, principalmente no Antigo Egito, o iniciado... Vou dar um exemplo aqui. Embora não devesse muito falar, mas vou falar aqui. Isso aqui ainda dá para... O iniciando na suprema iniciação da Grande Pirâmide chegava de frente à Esfinge e acessava o subterrâneo da Esfinge. Abaixo da Esfinge tem um templo e tem todo um complexo de câmaras para iniciação, etc., que, por sua vez, dão acesso às 3 pirâmides, principalmente a Grande Pirâmide de Quéops. O acesso era por debaixo da areia, uma vez que, naquela época, as pirâmides eram totalmente fechadas, não existia abertura externa, como existe hoje, que foi forçada, tá, por um árabe. Quando chegou no Egito pela primeira vez, ele abriu na marra aquela entrada lateral da Grande Pirâmide. Ela era hermética, as pirâmides eram fechadas, lisas, compactas no seu exterior. As entradas eram por debaixo. Então, logo no início, o iniciando, ele era questionado, sabatinado antes de chegar perto da Esfinge. Existia um orientador que fazia uma série de questionamentos éticos, morais, filosóficos, científicos, medindo o entendimento daquele indivíduo e a vontade e disposição dele numa entrega cósmica, espiritual, e ali a maioria já era afastado. Volta ano que vem, meu filho. E os poucos que conseguiam adentrar a Esfinge passavam por outros processos no subterrâneo, nos templos debaixo da Esfinge. Aquela primeira sabatinada já era uma iniciação. Ele passou no teste, passou no vestibular, foi iniciado na faculdade, mas ainda estava longe de cursar, até que ele passava por diversos testes para provar o seu caráter, provar a sua moral, provar a sua ética, embora a moral seja algo discutível, porque ela depende da cultura. O que é moral para um pode não ser moral para o outro, enfim. O entendimento interpretativo difere, mas a ética é uma coisa só, o caráter é uma coisa só. O conhecimento, a disposição em aprender sempre, ter a consciência que estamos sempre aprendendo, que não sabemos nada, termos a consciência de que não podemos ser soberbos só porque lemos meia dúzia de livros e não os questionamos. Isso tudo era levado em conta nos processos iniciáticos antigos e até a disposição física do indivíduo. Até ele chegar no ponto supremo daquela iniciação e continuar o processo nas iniciações extrafísicas, o que lhe outorgava a posição de discípulo, de postulante e discipulado. E o processo continua até a maestria, até o desenvolvimento consciencial a nível cósmico, que pode ser, embora seja muito raro, pode ser obtido aqui encarnado. Então,
a iniciação propriamente dita, ela contém esses parâmetros. É um processo raro, hoje em dia, dentro de um termo chamado compromisso, comprometimento. Iniciação é um compromisso e um comprometimento que aquela alma assume perante si mesmo, perante Deus, perante o cosmos, perante si mesmo e perante, obviamente, a sua proposta de desenvolvimento, a sua proposta iniciática. Então, pensem bem em aceitar um processo iniciático onde exige-se de uma forma direta ou indireta um juramento, um compromisso consciencial primeiramente consigo mesmo. Você está pronto para isso? É para ir até o fim. Mas, obviamente, as benesses são infinitas. Benesses que eu digo no sentido de evolução interior. Porque se você se propõe a uma iniciação, ou entra para uma escola de mistérios, para uma sociedade secreta, ou assume uma religião, ou troca uma religião, pensando que com aquele conhecimento, com aquela prática, vai ter uma vida melhor financeiramente, relacionamentos melhores, uma vida mais abastada, e coisas do gênero material ligadas à vaidade, ligadas a desejos, prazeres, você não vai ter nada, você vai estar se enganando. Você pensa que está evoluindo, mas não está. Então, existem iniciados e iniciados, existem escolas e escolas, e existem propostas e propostas. Isso é uma coisa muito séria, porque você atrasa seu processo evolutivo pensando que está num processo de assimilação de conhecimento e sua respectiva prática, mas qual é o objetivo? O que te move? A grande pergunta no meio espiritual, espiritualista, no meio iniciático, no meio ocultista, no meio cósmico, a grande pergunta é: para quê? Eu vou aprender essa prática. Por quê? Porque é bonito? Porque é gostoso? Porque dá status? Porque leva fama? Qual o seu objetivo? Para que você está? Para conhecer mais? Para dizer que sabe mais? Para dizer que conhece mais? É realmente isso que você quer? O que acontece muito por aí, se nivelar a esse padrão de frequência, e muita gente faz isso inconscientemente. Porque é alimentado pelos seus desejos e vaidades e muitas vezes é alimentado por desejos e vaidades de outros, que orientam mal. Isso é muito complicado. A nível evolutivo, é muito complicado, porque você pode passar de uma inconsciência à consciência do processo, o que gera um karma muito mais pesado. Então, qual o motivo? Buda, Siddhartha Gautama, que se iluminou, Buda, o iluminado, agregando 7 bodhisattvas para dar um Buda. Buda, dentro do caminho óctuplo, um deles diz motivação correta. Você precisa ter a motivação correta para tudo que você faz na vida. Qual a motivação que leva você a querer aprender isso, se iniciar naquilo, ter aquele conhecimento, ter aquela prática? Não só no meio espiritualista, em qualquer meio da vida, na sua profissão, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes, tudo na vida. Qual a motivação, né? O que move você para aprender a executar aquilo? Porque de boa intenção o inferno está cheio. E é verdade. Tem até senha hoje para entrar no inferno, que está lotado. Não basta ter boa intenção.
Não existe tentar. Ou você faz, ou você não faz. Tentativa é a desculpa do fracassado. E o fracasso é a mola para a vitória. Estamos aqui para errar, não para repetir o erro. E isso inclui todos, sem exceção, que estão encarnados neste planeta. Então, mais cedo ou mais tarde, o processo iniciático vai bater a sua porta, se já não bateu. E é ilusão também de quem pensa, eu adentrei num novo conhecimento, eu sou um iniciado. Primeiro que não é. Existem etapas e etapas até chegar ao grande iniciado. Mas tudo bem, você foi iniciado aqui, ali, cumprindo etapas e tal. Mesmo que não tivesse ritualisticamente, propositadamente, em termos de programação, cumprido aquilo, na sua vida você é levado a isso. Levado a tomar determinadas atitudes, obviamente, para mudar o seu próprio conceito e superar os obstáculos que aparecem. Isso é um processo iniciático. Muito bem. Mas não se iluda, que muita gente pensa que nesse processo de eclosão consciencial e espiritual, você não vai ter problemas. Você vai superar todos os problemas e não vai ter mais problemas. Vai estar em estado de graça cada vez mais. Que você vai morrer e vai para o céu tocar lira, sem fazer nada. Muito pelo contrário, meu amigo, minha amiga, quanto mais e quanto maior o despertar espiritual, a evolução, mais motivação você vai ter para servir e mais serviço vai aparecer para você, tanto aqui como fora do plano físico. Porque, primeiramente, como em algumas escolas de mistério é colocado, já axiomas do Antigo Egito, por exemplo, não deixe para a tarde o que pode ser feito pela manhã. E o mestre, ele é mestre porque tem a maior capacidade de servir e é mestre porque é mais humilde. Não adianta servir se você alardeia isso aos quatro ventos para todo mundo saber que foi você que fez. O verdadeiro serviço, a verdadeira evolução espiritual é humilde e anônima. Um grande mestre espiritual pode estar agora ao seu lado, te vibrando, e ele jamais vai permitir que você note a sua presença, só se ele quiser, e por um bom motivo. Porque hierarquias espirituais superiores e os próprios devas e mahadevas elementais e extraterrestres não fazem nada sem um cronograma, sem um motivo, sem o para quê e porquê. Então, o processo iniciático, ao mesmo tempo que no despertar da consciência você vai ter, entre aspas, mais trabalho, você vai realizar aquilo com gosto, com prazer, com uma paz que nunca foi sua, com um amor que nunca foi seu e com uma determinação, uma coragem e uma força positiva que você jamais pensou que teria. Então, queridos, eu me despeço por hoje aqui. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Lembrando, como se dizia no Antigo Egito, não há deserto que nunca se acabe, e pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Muito obrigado a todos vocês. Namastê. Jai Jai.